Fala aí, pessoal. Peço desculpa aí por estar aqui em mangas de camisa, mas hoje é domingo, né? Então acho que não tem tanta pretensão assim de um certo formalismo em que pese o assunto merecer aí a sua solenidade no bom sentido, né? Como vocês podem ver pelo reflexo do meu óculos, eu fiz um roteiro e dessa vez, em vez de eu fazer roteiro no caderno, eu fiz o roteiro ali no mousepad do Linux, para ficar mais fácil aqui. Eu fiz ali para render tempo. Então, vocês vão ver esse reflexo aqui, porque eu fiz alguns apontamentos, algumas lembranças aqui, porque esse tema não dá para falar de cabeça, até porque eu vou citar vários textos, várias paradas aqui. Fiquei muito satisfeito, porque ontem falei sobre os 3 vídeos que são relacionados, né? O vídeo que eu gravei ontem, para quem está ouvindo aí, que é o vídeo sobre o que fizeram lá no campo de concentração de Buchenwald, né? Ao Né, no qual eu vou cortar o Né, tá? No qual o Walter diz, né, que tacou fogo não, que matou crucificado de cabeça para baixo 2 padres austríacos. Falei ontem sobre as leis contra o cristianismo que encerram o livro Anticristo, que eu me lembrei porque estava relendo aqui alguns trechos do Anticristo para poder falar sobre a importância dos pré-socráticos, que é o vídeo, a aula de hoje, né? E eu dizia ao Né de novo, cara, e eu dizia que são temas correlatos. A importância do fim do cristianismo, a importância do entendimento dos pré-socráticos e bem ler os pré-socráticos, para que seja possível que nós entendamos as teorias e a ideia do Nietzsche. Porque o Nietzsche, muito além de um anticristo, de um pagão, ele é um acristão. Ele faz um retorno do pensamento quando não se existia judaísmo e cristianismo no Ocidente. E por isso é importante que nós leiamos os pré-socráticos, porque os pré-socráticos são os últimos que pensaram no Ocidente sem estarem ainda sujos pelo judaísmo, por meio do cristianismo. Porque quando o cristianismo surge, aí surge o seu antônimo, que é o paganismo, que ainda está vinculado ao cristianismo, pois é um contra-cristianismo. Os pré-socráticos ainda não havia cristianismo, ainda não havia judaísmo no Ocidente, então eles tinham um pensamento puro, por isso é importante. E fiquei bastante satisfeito que eu falei dessa relação, né, desses 3 temas a respeito do que eu pretendo dizer, e um comentador lá no BitChute, ou aqui no BitChute, se você estiver assistindo aqui, um comentador, né? Comentador veio e citou 3 trechos do Anticristo, que são justamente os que eu estava estudando para poder falar sobre a importância dos pré-socráticos. Na verdade, ele citou 3 tópicos, 3 capítulos, 3 aforismos, enfim, eu não sei como é que se chama essas numerações aí no Anticristo, 3 parágrafos, e quando na verdade eu vou ler só 2, que é o 59 e o 60, se eu não estou enganado aqui, se eu bem me lembro. Deixa eu abrir aqui. É isso mesmo, os 59 e os 60, que são os que me interessam aqui na exposição a respeito dos pré-socráticos. O fato deste comentador ter comentado justo esses, que ele expôs lá uma tradução que tem num site, tá lá comentado. O fato dele ter postado justamente os que eu ia dizer, que eu falei, né, que estava lendo para preparar e tal, me leva a crer que essa ideia minha, eu já sabia disso, né, mas corrobora que tem coerência. Quem pegou o fio da meada entendeu, sentiu. O cara foi direto nos 2 que eu queria apresentar para vocês e que eu vou apresentar para vocês e que eu já tinha pensado de antemão para fazer esse vídeo, essa aula, enfim, da importância dos pré-socráticos. E foi lendo, porque bem no final, né? São 62
parágrafos, o Anticristo. E aí eu fui lendo, li, né, e cheguei lá e lembrei da lei contra o cristianismo e um vídeo que eu tinha feito bastante jocoso no YouTube a respeito disso. O cara pegou o fio da meada, que legal. Sabe por quê? Porque tem fio. Se você entende, você entende. Se você não entende, como bem diz o Nietzsche, se você chandala, aí é chandala. Vamos à leitura do Anticristo para vocês pegar o clima da parada. E aí a gente entra no tema em específico, né? É o parágrafo 59 e o parágrafo 60 do livro Anticristo, na edição da Companhia das Letras, Paulo César de Souza, que tem o Ditirambo de Dionísio e tudo mais. Está na minha mão aqui, para quem está vendo. Para quem está ouvindo, você bate no Google aí que você vai ver que livro que é. Vamos lá, ao Nietzsche. Nós vamos falar muito de Nietzsche hoje. Deixa eu respirar, né? Ao né. Tem que morder a língua, cara, quando fala né. Tô parecendo japonês, né? Todo o trabalho do mundo antigo em vão. Não tenho palavras para exprimir meu sentimento. Deixa eu só mexer no notebook aqui para não apagar. Não tenho palavras para exprimir meu sentimento em relação a algo tão tremendo. E, tendo em vista que seu trabalho era algo preliminar, que apenas o alicerce para um trabalho de milênios for estabelecido com uma autoconsciência de granito, todo o sentido do mundo antigo em vão. Para que os gregos? Para que os romanos? Todos os pressupostos para uma cultura douta, todos os métodos científicos já estavam presentes. Já se havia fixado a grande, a incomparável arte de ler bem. Esse pressuposto para a tradição da cultura, para a unidade da ciência. A ciência natural, em aliança com a matemática e a mecânica, estava muito bem encaminhada. O sentido dos fatos, o último e mais valioso de todos os sentidos, tinha suas escolas, sua tradição já de séculos. Compreende-se isso? Todo o essencial para poder dar início ao trabalho foi encontrado. Os métodos, é preciso falar 10 vezes, são o essencial, também o mais difícil. Também o que por muito tempo é contrariado pelos hábitos e pela preguiça. O que hoje em dia reconquistamos com autocoação indizível, pois todos temos ainda no corpo, de algum modo, os instintos ruins, cristãos. O olhar livre ante a realidade, a mão cautelosa, a paciência e a seriedade nas menores coisas, toda a retidão do conhecimento, isso já estava presente. Havia mais de 2000 anos. E, além disso, a finura no tato e no gosto. Não como treino cerebral, não como educação alemã com modos grosseiros, mas como corpo, gesto, instinto, numa palavra, como realidade. Tudo em vão. Apenas uma recordação, da noite para o dia, gregos, romanos, a nobreza do instinto, do gosto, a pesquisa metódica, o gênio da organização e da administração, a fé, a vontade para o futuro do homem, o grande sim a todas as coisas, visível como Império Romano, visível para todos os sentidos, o grande estilo, não mais arte apenas, mas tornado realidade, verdade, vida. E não soterrado repentinamente por uma catástrofe natural, não pisoteado por germanos e outros patudos, mas sim arruinado por astutos, furtivos, anêmicos, invisíveis vampiros. Vencido não, meramente sugado. A oculta ânsia de vingança, a pequena inveja tornada senhor. Eis em cima, de uma vez, tudo que é deplorável, que sofre consigo mesmo, afligido por sentimentos ruins, todo mundo gueto da alma. Basta ler algum agitador cristão, o Santo Agostinho, por exemplo, para compreender, para cheirar que pessoal pouco limpo chegou dessa forma lá em cima. Seria um completo engano pressupor alguma falta de inteligência
nos líderes do movimento cristão. Eles são sagazes até a santidade, esses pais da igreja. O que lhes falta é algo muito diverso. A natureza os negligenciou. Deixou de provê-los de um modesto dom de instintos respeitáveis, decentes, limpos. Cá entre nós, nem sequer são homens. Quando o Islã despreza o cristianismo, tem 1000 vezes razão. O Islã tem homens por pressuposto. Esse é o 59. E puta que pariu no jeito que o Nietzsche escreve, né? Né. Ai, que buceta, velho. Para de falar né. Eu vou colar pimenta na minha boca toda vez que eu falar né. O Nietzsche, ele diz lá no Crepúsculo dos Ídolos que depois que se lê ele fala isso em outros textos também, que é difícil ler qualquer outro texto de filosofia. Puta verdade, porque, cara, esse homem escreve tipo uma poesia. Pau. Se você já leu o Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que faz um uso muito foda do português, que você fala assim, caralho, porra. O Nietzsche é a mesma coisa, você vai lendo e fala assim, nó, você vai até ganhando força, você vai crescendo, cara. Você vai. Nossa, se eu fosse lutador de MMA, de UFC, aquelas coisas, em vez de eu colocar música pra tocar, eu ia pôr esses discursos, essas falas do Nietzsche. Já entrava lá, pilhadão, sangue nos olhos, arrancar o cabelo dos caras no dente. Ó. Nós vamos pro 60. O cristianismo nos subtraiu a colheita da cultura antiga. Depois nos subtraiu também a colheita da cultura islâmica. E fica uma grande homenagem aí aos persas, ao Irã, que está enfrentando bravamente os judelecos e os Estados Unidos, que são cão mandado dos judelecos. Fica aqui a nossa grande homenagem ao Irã, ao povo persa. E não vou dizer aos islâmicos em geral, porque temos islâmicos que se venderam. Aí, Emirados Árabes, Dubai, Hormuz é o nome do estreito, né? Omã e outros estados islâmicos lá que quer virar ocidental. Compra time de futebol, compra Fórmula 1, compra Neymar. Agora, a nossa grande homenagem, a minha grande homenagem ao povo iraniano, persa, que tenha muitos mísseis, muitos soldados, muita guarda revolucionária, que meta bomba para todo lado. Se quiser mandar bomba na minha casa, pode mandar também, que eu aceito. Se for do Irã, dos judelecos, dos estadunidenses, eu não quero não. Do Irã, tamo junto. Fica aqui essa homenagem, né, lembrando aqui essa exaltação que Nietzsche faz ao Islã e a algumas culturas do Oriente, nesse livro Anticristo. Quem não conhece, ele fala aqui sobre o Código de Manu, sobre a questão dos arianos, mas os arianos da Índia, né? Os arianos da Índia, ok? Não os arianos do nazismo, cujo boa vontade nós temos também. Tem nada contra os arianos do nazismo, não, muito pelo contrário. Diga-se de passagem, que pese eu não ser ariano, não ser iraniano, eu não sou bosta nenhuma, mas teço as minhas homenagens aqui ao povo persa e ao povo ariano, seja do nazismo, seja da Índia, fica aqui. E muito, já que eu falei nesse assunto, né, para não dizer que eu não falei das flores, já que eu falei nesse assunto, fica aqui uma lembrança que se você ler lá os últimos testemunhos de Adolf Hitler, naquele livro do Bormann, que é o testemunho de Bormann, não o testemunho do Hitler lá, que ele escreveu, o testamento, né? O testamento de Bormann, não o testamento lá de 1941 e tudo, o testamento de Bormann, cuja autenticidade é questionada, não se sabe se foi mesmo Adolf Hitler que falou, se não foi, mas é muito verossímil. E para mim é verdade absoluta. Para mim foi Adolf Hitler que falou e sacramentou, aqueles do Bormann. Foi lançado em 1961. Lá ele diz do grande erro que foi ter caminhado com os italianos e não ter caminhado com o Islã lá no Oriente Médio. Os amigos, os irmãos, os amigos
islâmicos que poderiam ajudar na construção de um mundo melhor, mais livre, um mundo mais forte, um mundo mais foda, um mundo não burguês liberal, não neurótico, um mundo não judaicizado, não judaico. Mas foi caminhar com os italianos, deu o que deu, né? Ah, Mussolini, eu vou te falar, viu? Mas tudo bem. Voltamos aqui, né? Porque você veja que o Nietzsche está falando a mesma coisa que Hitler veio a dizer algumas décadas depois. É interessante isso, não? Mas vamos lá. O cristianismo nos subtraiu a colheita da cultura antiga. Depois nos subtraiu também a colheita da cultura islâmica. O maravilhoso mundo da cultura moura da Espanha, no fundo mais aparentado a nós, mais afim a nossos gestos e sentidos do que Roma e Grécia, foi pisoteado. Vocês entenderam o que o Nietzsche disse aqui? Nietzsche disse que a cultura moura na Península Ibérica, essa cultura do qual os judaicos 2.0, que são os cristãos, tentam apagar, ele diz que essa cultura moura da Península Ibérica é mais aparentada a ele e a filosofia dele do que os próprios gregos e os romanos. Nietzsche escreveu aqui no Anticristo isso, está escrito aqui, não é eu que estou falando não. Abre o olho aí, vocês escutem, tá? Escutem aí, abre o olho. O maravilhoso mundo da cultura moura da Espanha, no fundo mais aparentado a nós, mais afim a nossos gostos e sentidos do que Roma e Grécia, foi pisoteado, não digo por quais pés. Por quê? Porque devia sua gênese a instintos nobres, de homens, porque dizia sim à vida, também com as raras e refinadas suntuosidades da vida moura. Os cruzados combateram algo ante o qual seria mais adequado prostrarem-se ao chão. Uma cultura em relação à qual até o nosso século XIX pareceria pobre, tardio. Sem dúvida, eles queriam pilhar. O Oriente era rico, e ainda é rico. Era e ainda é rico. Sejamos imparciais. As cruzadas, pirataria superior, nada mais. A nobreza alemã, nobreza viking, no fundo estava assim no seu elemento. A igreja sabia muito bem como se tem a nobreza alemã. A nobreza alemã, sempre os suíços da igreja, sempre a serviço de todos os instintos ruins da igreja, mas bem paga. Que a igreja tenha travado sua guerra mortal a tudo nobre na terra com o auxílio de espadas alemãs, de sangue e de ânimo alemão. Há muitas questões dolorosas nesse ponto. O que o Nietzsche está dizendo aqui? Que a nobreza viking, a nobreza nórdica, foi comprada pela igreja por meio de quê? Como se fosse utilizar de mercenários. A natureza guerreira viking nórdica foi utilizada pela igreja para fins de igreja. É porque como o viking, o nórdico, não podia ser si mesmo perante a igreja, porque a igreja era cristã, judaica, então usou-se desse subterfúgio. Não, você pode ser guerreiro e pilhar, mas para nós, para a igreja. E assim, e muito bem pago, por sinal. E assim foi comprado, foi sendo cooptada. É isso que o Nietzsche está dizendo aqui. A nobreza alemã está quase ausente na história da cultura elevada. Adivinha-se a razão. Cristianismo, álcool, os dois grandes meios de corrupção. Não deveria haver escolha no que toca a Islã e cristianismo. Olha só que bonito que o Nietzsche escreve. Abre o ouvido, escuta, ó. Não deveria haver escolha no que toca a Islã e cristianismo. Não mais que no tocante a um árabe e um judeu. A decisão é dada. Ninguém é livre para ainda escolher. Ou se é um Xandala, ou não se é. Guerra sem quartel a Roma. Paz, amizade com o Islã. Assim sentiu, assim fez aquele grande espírito livre, o gênio entre os imperadores alemães, Frederico II. Como?
Um alemão tem primeiro de ser gênio, ser espírito livre para sentir decentemente? Não compreendo como um alemão pôde jamais ter sentimentos cristãos. Isso até arrepia os braços, né? Fica até arrupiado de ler um negócio desse do Nietzsche, né? Fica até arrupiado. Puta que pariu, esse homem é foda demais, cara. Que texto, que... Nossa, meu Deus do céu. E como bem diz o Nietzsche, você não tem escolha. Ou você é ou não é. Então, até nesse caso aqui, ou você é amigo do Islã ou você não é. E ponto final. Não tem conversa. Mas o tema nosso aqui é a respeito dos pré-socráticos. E pela leitura, breve leitura desses 2 parágrafos do Anticristo, já se percebeu, como o nosso colega que bem citou lá percebeu antes mesmo que eu falasse, qual é a parada do pré-socrático. O pré-socrático pensou, viveu, existiu e entendeu a existência num período anterior à sujeira judaica cristã. Ele é o último pensamento ocidental que não teve contato com essa porcaria dessa doença. Por isso é importante o seu resgate. Por isso é importante que nós simplesmente joguemos fora. Tá me ouvindo? Joguemos fora tudo o que foi pensado de Sócrates até... Vou pôr o Kant ali. Até o Kant. Jogar fora. Não levar em conta. Partir dos princípios, partir da origem, que foi o que Nietzsche fez. E é o que o racionalismo alemão busca fazer. Quando se diz que o irracionalismo alemão é uma ideia que tenta derrubar a filosofia francesa, o cartesianismo, a ideia de sujeito, de eu, de ser, o que se quer dizer, no fundo, é ruir com a tradição filosófica do Ocidente, que é uma tradição fundada em Sócrates, Platão e Aristóteles, que, por sua vez, são fundantes da ideia judaica dentro do Ocidente. O cristianismo é um judaísmo e o platonismo é um proto-cristianismo. O cristianismo nada mais é do que um platonismo para o povo, para usar o termo muito bem falado pelo Nietzsche no prólogo do Para Além do Bem e do Mal. É um platonismo para o povo. E os pré-socráticos são os últimos que pensaram fora do esquema judaico-cristão. Aí está a plena importância de que nós nos voltemos a esses pensadores para que a gente possa construir o novo, limpo dessa imundícia chamada judaísmo cristão ou cristianismo judaico, que dá no mesmo. E no judaísmo cristão, cristianismo judaico, coloque-se aí essas novas e modernas teorias que nada mais são do que judaísmo laicizado, que é comunismo, capitalismo, ciência, direitos do homem, do cidadão. Tudo isso nada mais é do que um prolongamento do judaísmo, cristianismo, porque as bases que fundam esses modos de enxergar o existir são baseadas em valores judaico-cristãos. É baseado que existe uma verdade, é baseado que a razão apreende o existir, é baseado que há um progresso na história, é baseado em que existe uma justiça humana, uma moral humana, é baseado nessas ideias que são ideias que o povo judeu trouxe para o Ocidente e que se popularizaram no Ocidente por meio do cristianismo. Os pré-socráticos estão fora disso. E estar fora disso é muito diferente de estar contra isso. Como nos lembra, muito bem lembrado, o Heidegger, que nós vamos falar dele um pouco aqui hoje também. O Heidegger, logo no inicinho do seu texto das conferências sobre Nietzsche, lá no Nietzsche 1, ele retoma uma ideia que está no Vontade de Poder, que eu vou ler aqui, que é, top de linha. Escuta aí.
o Heidegger lembra o seguinte, ele está falando sobre as incompreensões acerca da ideia do Nietzsche, que são incompreensões que não demandam apenas ignorância. Lembre-se sempre do ecce homo do Nietzsche. Lembre-se sempre do ecce homo do Nietzsche, que onde que eu coloquei. Erro não é cegueira diante a realidade. Erro é covardia. Todo idealismo é covardia. Essa visão tosca que se tem do Nietzsche hoje não é fruto da ignorância, porque os doutores, os professores, eles são muito espertos. Eles são igual os judeus, os cristãos, eles não são burros. Muito pelo contrário, eles são muito inteligentes, eles são astutos, eles são espertos. O erro deles é covardia. Então, essas análises esdrúxulas feitas sobre o Nietzsche é para tentar domar o Nietzsche. O Nietzsche é como se fosse um tigre selvagem, aí um gato do mato, e eles querem colocar uíscas pro gato do mato comer, pôr caminha pro gato do mato dormir. É isso. Então vamos lá, o Heidegger escreve o seguinte, ele primeiro cita uma ideia que o Nietzsche escreveu nos seus cadernos, os famosos fragmentos, o Nachlass, né? Eu sei lá como é que fala em alemão, os cadernos póstumos do Nietzsche. O Nietzsche escreveu o seguinte, o pensamento abstrato é, para muitos, uma fadiga. Para mim, em dias bons, ele é uma festa e uma embriaguez. O Heidegger cita essa fala do Nietzsche para lembrar que, ao contrário do que se diz de que Nietzsche seria o filósofo vitalista e que por vitalismo entende que não há abstração, não sei o quê, que não é isso que é a ideia do Nietzsche. A ideia do Nietzsche é definir qual a abstração e para que se abstrair, e não a abstração em si. E aí, sigamos. O Nietzsche diz, o pensamento abstrato é para mim uma fadiga. O pensamento abstrato é, para muitos, uma fadiga. Para mim, em dias bons, ele é uma festa e uma embriaguez. E aí, o Heidegger vai retomar aqui, mas o que é festa e embriaguez para o Nietzsche? Heidegger vai falar, é o Heidegger falando. O pensamento abstrato, uma festa, a forma mais elevada da existência, de fato. Mas também precisamos atentar ao mesmo tempo para o fato de que, como Nietzsche vê a essência da festa, ele só pode pensá-la a partir de sua concepção fundamental de todo ente, a partir da vontade de poder. Aí ele vai citar aqui o vontade de poder, o aforismo 916, que nós vamos retomar aí. Nietzsche escreve: na festa estão incluídos orgulho, insolência, efusividade, o escárnio quanto a todo tipo de seriedade e de filisteísmo, um divino dizer sim a si mesmo a partir de uma plenitude e de uma perfeição animais. Todos os tipos de estados em que o cristão não saberia, sinceramente, afirmar. A festa é paganismo por excelência, escreveu Nietzsche. Segue o Heidegger. Por isso, assim podemos acrescentar, também jamais é possível no cristianismo que haja uma festa do pensamento. Ou seja, não há nenhuma filosofia cristã. Não há nenhuma filosofia cristã. E aí eu retomo a ideia do Nietzsche. Se você disser que há uma filosofia cristã, você vai dizer que filosofia e teologia é a mesma coisa. E realmente, no sentido usual da palavra filosofia, no sentido da academia, no sentido em que o último homem, que o Chandala, que o judeu, que o cristão entendem por filosofia, filosofia é teologia. Mas a filosofia, no sentido daquilo que é a fundação radical do pensamento, a filosofia no sentido que os antigos sábios gregos a tinham, que os pensadores, e falar pensadores é reduzir demais o que eram aquelas pessoas, porque eles eram legislador, lutador, pescador, criador de criança, os caras faziam de tudo cientista, era outro nível.
Os caras eram... Pega o Heráclito, que nós vamos citar muito de exemplo aqui hoje. O cara fez de tudo um pouco. Esses gregos, né, essa ideia do que é a filosofia para esses gregos anteriores a Sócrates e Platão, essa filosofia nunca existiu cristã, nunca vai existir. Porque os pressupostos para que ela exista, o cristão não tem. O judeu não tem. Me lembro aqui, né, nós vamos falar desse livro, o livro A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, do Nietzsche, nós vamos tratar, ele está aqui do ladinho aqui, no qual Nietzsche bem lembra, outros povos tinham santos, os gregos tinham sábios, que é verdade. Bom, então, ó, por isso, assim podemos acrescentar, também jamais é possível no cristianismo que haja uma festa do pensamento, ou seja, não há nenhuma filosofia cristã. Não há nenhuma filosofia veraz que pudesse se determinar em um lugar qualquer de outra forma que não a partir de si mesma. Também não há, com isso, nenhuma filosofia pagã, uma vez que o pagão sempre continua se mostrando como algo cristão, o anticristão. Dificilmente se terá o direito de designar os pensadores e os poetas gregos como pagãos. Isso que o Heidegger escreveu no Nietzsche 1 é a base do que eu estou querendo dizer aqui para vocês hoje. Que é a seguinte: não é possível ter uma filosofia que seja contrária ao cristianismo. Porque se a filosofia dialoga com o cristianismo, ela já está suja, ela já está imiscuída em conceitos falsos, em idealismos, em conversas fiadas. Por isso, não há uma filosofia pagã, porque o pagão é o anticristão. E o cristão e o anticristão estão inseridos no mesmo contexto. Por isso é preciso quebrar isso. E por isso os pré-socráticos são tão importantes, porque os pré-socráticos pensaram e existiram, e quando eu digo existir, é existir de forma ativa, eles estavam no mundo, para usar o termo Dasein aí do Heidegger, eles estavam num mundo não cristão, pensaram um mundo não cristão. Esse é o pensamento originário ocidental não judaicizado. Na medida em que o judaísmo entrou no Ocidente por meio das doutrinas do Platão, que depois se converteram em cristianismo, e que você dialoga contra ou a favor, você já está naquele meio. Acabou, game over, como diz o pessoal, né? Não sobra nada pro beta, acabou. É preciso ir antes desse combate à infecção. Se você combate, você já está no meio daquilo. Por isso é tão importante a retomada dos pré-socráticos. Mas, como nós vamos ver no segundo tópico, essa retomada, e o segundo tópico tudo é hoje, tá? É um vídeo, um áudio só, tudo hoje. Como nós vamos ver na retomada, no segundo tópico aqui, essa retomada dos pré-socráticos é preciso ser feita sobre uma nova lente. E quem fundou essa nova lente de visão foi o Nietzsche. O Nietzsche fundou o novo modo de enxergar os pré-socráticos. Que depois o Heidegger, a partir desse grande passo que o Nietzsche deu, Heidegger mantém essa distância. Apesar do que nem sempre a interpretação do Heidegger, para mim, é a que mais me agrada, eu prefiro a do Nietzsche. Mas o Nietzsche fundou isso, e é preciso que nós continuemos nesse caminho. E para continuar nesse caminho, nós temos que tomar muito cuidado ao ler os textos, muito cuidado, nós vamos ver no segundo tópico. Eu só queria dizer, antes da gente entrar nesse segundo tópico, retomar essa ideia da festa do Nietzsche, que está aí no aforismo 916, da vontade de poder, o livro proibido pela Scarlett Martin. Ei, Scarlett Martin, hein? Puta que pariu, hein? É o livro proibido. Que socorro, mamãe, que perigo que é. Eu já tinha feito um vídeo, uma aula, um áudio, sei lá, sobre esse aforismo específico.
Tanto é que, se vocês forem ver, tá até anotadinho as coisas aqui e tal. Mas com a exclusão do meu canal no YouTube, foi excluída essa aula. E ninguém salvou. Se perdeu. Aqui o Nietzsche vai trazer 6 coisas que estão arruinadas pelo cristianismo. 6 coisas que o cristianismo arruinou. A gente pode colocar uma 7ª aqui, que é a leitura dos pré-socráticos, como nós vamos ver. Eu faço questão de ler esse aforismo, não vou fazer muitos comentários não, porque não é o escopo de hoje, mas vale a pena. Você que tem curiosidade aí, joga lá no Gemini, joga lá no Gemini assim, apresente o aforismo 916 de A Vontade de Poder do Nietzsche de forma integral, que ele mostra. Ele dá todos os textos do Nietzsche, inclusive lá no Gemini, e você consegue eles completos, porque já está em domínio público, é só pedir que ele joga lá para você. Você joga e lê com calma. Vamos lá. O Nietzsche diz assim: o que está arruinado pelo mau uso perpetrado pela igreja? Olha o que vai estar arruinado: a ascese, o jejum, o mosteiro, as festas, que é o que o Heidegger citou ali, o desencorajamento diante da própria natureza e a morte. Ele vai dizer: a ascese. Mal se tem ainda coragem de explicitar a sua utilidade natural e a sua indispensabilidade no serviço da educação da vontade. Nosso absurdo mundo educador, que imagina o servidor público útil como um esquema regulamentar, acredita poder contentar-se com lição e adestramento cerebral. Falta-lhe até a noção de que primeiramente se faz necessário algo diverso, educação da força de vontade. Fazem-se provas para tudo, menos para o principal. Se se pode querer, se se pode prometer. O homem jovem torna-se pronto sem ter sequer uma única questão, sequer uma curiosidade para esse problema superior do valor de sua natureza. Quando a gente pensa em concurso público para cargos de poder, isso aqui soa longe, né? O jejum, enfim, o mosteiro, eu não vou falar tudo aqui, senão não vai dar tempo, mas leia aí, que é muito interessante tudo que ele diz, né? Por exemplo, da morte. Olha o que ele falou: a morte está arruinada pelo mau uso perpetrado pela igreja. Por quê? Precisa-se converter o fato fisiológico estúpido, que é a morte, em uma necessidade moral. Viver de tal modo que também se tenha, no tempo certo, a sua vontade de morte. Aí você lê lá no Crepúsculo dos Ídolos, que ele fala bastante disso. Recomendadíssima a leitura. Não escuta aquela véia cocoroca feia pra caralho da Scarlett Martel, não, tá? Perde tempo com mulher feia, não. Pega o livro e lê. E fica essa dica, diga-se de passagem. Perde tempo com mulher feia, não. E se você for uma mulher feia que tá me ouvindo ou me vendo, sinto muito, mas a verdade tem que ser dita, né? Ó, o Né aí, é só eu falar essas coisas, o Né volta. Se você é uma mulher feia, fica bonita. Não enfeia o mundo, não. Ajuda ajuda nós. Mulher feia, ninguém merece. Como diz o Falcão, mulher feia só serve para peidar em festa, né? Aquela música do Falcão. Vamos lá. A importância da leitura dos pré-socráticos já está mais do que explicitada. Agora eu vou dizer o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado na leitura dos pré-socráticos, porque os textos deles que chegaram até nós vieram por intermédio da análise feita por Platão e Aristóteles, análises essas que foram encampadas pelo cristianismo. Então, você precisa voltar às origens mesmo e tentar buscar um entendimento que passe longe de Platão e Aristóteles. E de cristianismo nem se fala. Um exemplo que nós temos aqui de deturpação absurda são os sofistas. Leia lá as ideias dos sofistas, o que eles diziam, o que pensavam, e depois vai ler o que está lá nos diálogos de Platão, por exemplo. Você vê que é uma deturpação total. E o cristianismo nem se fala. E qual que é o principal BO? Qual é o principal BO? As histórias da filosofia que são escritas
para que você estude, para que você aprenda, todas elas são ou católicas, e as que são liberais na política são católicas. Uma vez eu tinha falado que tinha três, né? A liberal, a católica e a comunista. Mentira, mentira. A católica e a liberal são a mesma. Então, ou você tem a católica, que é aquela que vai colocar Aristóteles como o grande pensador humano, Platão como o grande, o divino Platão, como dizia o Schopenhauer, ou uma análise do materialismo histórico, materialismo dialético do Marx. Então você vai ter somente essas duas visões, essas duas interpretações da história da filosofia. Qualquer história da filosofia que você vai estudar ou é no viés católico ou é no viés marxista. Não tem outra. Não tem outra. Você pega aqui no Brasil, por exemplo, Marilena Chaui, é o materialismo dialético. Aí você pega Brasil Paralelo, para dar um exemplo, né, que eu nem sei, deve ter história da filosofia deles lá, né? Você pega lá Brasil Paralelo, vai ser católico. Não tem outro. E aí já começa o grande BO. O grande BO. Por quê? Os pré-socráticos escreveram originalmente em jônico, em grego, e aí já começa. O cara escreve em jônico e nós conhecemos as traduções em grego. É uma miscelânea de línguas do caralho. E o que é que os nossos odiosos judeus cristãos fizeram? Traduziram os textos que lhes interessavam com dizeres e sentidos de um proto-cristianismo. Então você vai ter uma profusão de textos escrito razão, escrito alma, onde não está escrito razão e não está escrito alma. Mas antes mesmo de nós entrarmos neste BO, há o problema da tradução em si. Eu vou pegar 2 exemplos só, que eu peguei aqui, aliás, um exemplo, né? Um exemplo só, para vocês sentirem o drama. Na coleção Os Pensadores, dos Pré-Socráticos, tem um tal de José Cavalcante de Souza, que já é falecido, que, pelo amor dos meus filhinhos, que tradução é essa? Parece uma tradução do Google Tradutor, dá medo, dá medo. Eu vou ler o texto dele, e vou ler o outro. E vocês me digam se é a mesma coisa que está escrito. É o aforismo 1 do Heráclito, que segundo a catalogação do Kiels, né, eu acho que é assim que ele chama, Kiels, enfim, a catalogação clássica utilizada por todo mundo aí, que é a DK 22B1. Esse fragmento, DK 22B1. O José Cavalcante de Souza traduz assim. E detalhe, antes de eu entrar, o absurdo é tão grande que na parte do Heráclito desse livro, eles colocaram um texto do Hegel. Por que eles não colocaram do Nietzsche? Ou colocaram os dois, que às vezes tem Hegel e Nietzsche. Eles cortaram o do Nietzsche. Ou seja, entende-se que o do Nietzsche é ruim. Sendo que o Nietzsche traz a chave que nós estamos buscando para romper o pensamento judaico-cristão. Mas tudo bem. Olha só como é que esse senhorzinho que já morreu traduz aqui o DK 22B1. Famosíssimo fragmento do Heráclito. Deste logo, sendo sempre... E detalhe, tem aquela questão da vírgula. Onde está a vírgula? Não tem vírgula. Que, nesse aforismo aqui tem essa questão, né? Porque deste logo, sendo sempre, vírgula, os homens se tornam descompassados, ou deste logo, sendo, vírgula, sempre os homens se tornam. Onde está a vírgula? Né? Até Aristóteles se pergunta disso. Onde está a vírgula de Heráclito? Não sabemos, ele não colocou vírgula. E aí, dependendo de onde você coloca essa vírgula, o sentido é todo diferente. Assim escreveu Heráclito.
E o José Cavalcante de Souza respeitou isso, não colocou vírgula. Então vamos lá. Deste logo, sendo sempre, os homens se tornam descompassados, quer antes de ouvir, quer tão logo tenham ouvido. Pois tornando-se todas, segundo esse logos, a inexperientes se assemelham, embora experimentando-se em palavras e ações, tais quais eu discorro, segundo a natureza, distinguindo cada coisa e explicando como se comporta. Aos outros homens escapa, quanto fazem despertos, tal como esquecem quanto fazem dormindo. O que está escrito aqui? O que está escrito? Desafio você, me explica o que está escrito aqui. Aí, de repente, você vai pegar uma outra fonte. Você vai pegar uma outra fonte. Aí você pega o livrinho da Nova Acrópole aqui, ó. Que é o único que eu tenho da Nova Acrópole. Esse aqui, ó. Primeiros filósofos, os pré-socráticos. Que é de uma espanhola, Maria Dolores Fernández Figueres. Você pega esse livrinho, aí você vai ler o mesmo aforismo. O mesmo fragmento, desculpa. Olha como é que está traduzido. Desta razão, que existe sempre, são ignorantes os homens, tanto antes de ouvi-la, como após tê-la ouvido pela primeira vez. Pois, ainda que tudo transcorra conforme esta razão, assemelham-se a principiantes, tendo, como têm, experiência de provérbios e ações. Disto que vou descrevendo, analisando cada um segundo sua natureza e explicando como se encontra. Mas aos demais homens lhes passa despercebido quando estão despertos, assim como se esquecem do que fazem ao dormir. Agora deu para entender, né? Agora deu. Agora você conseguiu entender o que o Heráclito disse. E aqui tem um grande problema. Aqui já começa um problema. Por quê? Obviamente que você não pode fazer igual esse puto desse Flávio Cavalcante, que já morreu, esse puto, e escrever aquela bosta do jeito que escreveu e querer que alguém tire alguma coisa dali. Porque o que estava escrito? Isso aqui mostra como a tradução pode foder um texto. Porque isso aqui você não tem nada, né? Nada com nada. Esse daqui, que é baseada no Barnabé, o cara que chama, Bernabé, quer dizer. Você entende o que está falando. Você entende cristalino. E aí tem um grande BO também. Por quê? A forma como o Bernabé traduziu já traz uma ideia pré-concebida do Heráclito. Já começa pela tradução de logos como razão. Né? Desta razão que existe sempre, são ignorantes os homens. Então, você perceba, essa tradução aqui é clara, tranquila, você entende, mas o tradutor esconde ideia pré-concebida ali e não explica. Porque, como nós vamos ver, traduzir logos como razão é uma putaria. Não existe razão nas coisas feitas pelo coração. Né? Não existe razão lá para o Heráclito, para aquela galera. O logos, que ele está chamando aqui, é outra coisa. Traduzir logos como razão é uma tradução aristotélica que foi encampada depois aí pelos cristãos para querer dizer que Heráclito, ainda que não existisse Jesus Cristo, que não existisse cristianismo, ele já tinha percebido as ideias de alma e não sei o que, como nós vamos ver aqui. Então, não basta simplesmente que você procure uma tradução que seja mais humana, vou chamar assim, porque essa do José Cavalcante aqui é subhumana. Uma tradução que não traduz, uma tradução tosca. Sabe, era melhor não ter traduzido o José Cavalcante, era melhor você ter morrido antes de traduzir isso aqui, para não traduzir essa bosta desse jeito. Mas traduzindo assim, igual tá aqui, a tradução já carrega um sentido que era preciso de ser explicitado. Era preciso que se apresentasse o texto em grego, as expressões em grego, falando da celeuma em torno desses termos. Porque aquilo que foi traduzido pelos cristãos não quer dizer que é aquilo que os gregos estavam querendo dizer. E não é.
Então, olha que perigo, que perigoso que é você ler essas coisas. Não é fácil, não é simplesmente pegar e ler. Dito isso, né, como eu já adiantei um pouco aqui, os textos dos pré-socráticos chegaram até nós pela salvaguarda cristã. Então, conhecendo bem o modus operandi dos cristãos nos seus inícios, o que eles fizeram? Destruíram tudo aquilo que era contrário ao judaísmo deles e perverteram aquilo que era possível de ser pervertido, de forma a que que conseguissem fundamentações fora do judaísmo para o cristianismo que vinha. Isso que eles fizeram. Portanto, os pensamentos e as ideias e os textos que ficaram são pensamentos e ideias que os pais da igreja, que os primeiros cristãos, conseguiram perverter, conseguiram estuprar. Aqueles que eles conseguiram estuprar, eles deixaram o cadáver insepulto, estuprado lá. Heráclito, que é o exemplo que nós vamos tomar para nós, foi um desses. Foi um desses. Vocês vejam, por exemplo, que a incompreensão das ideias dos pré-socráticos já era tão grande, poucos séculos depois, que o próprio Aristóteles, quando dá análise, quando Heráclito diz, né, que tudo é frio e quente, alto e baixo, escuro e claro, o Aristóteles identifica aquilo um grosseiro erro de lógica. Para lembrar aqui a fala do Nietzsche nesse livrinho, né, Filosofia na Era Trágica dos Gregos, ele vai dizer o seguinte, ó: como sua propriedade magnífica, Heráclito possui a mais elevada força da representação intuitiva, ao passo que, no que tange a outro tipo de representação que se consuma em conceitos e combinações lógicas, quer dizer, no que diz respeito à razão, ele se mostra frio, insensível, inclusive hostil, sendo que parece obter um certo prazer quando consegue contradizê-la mediante uma verdade intuitivamente alcançada. E isso ele faz em sentenças tais como, por exemplo, tudo possui sempre o contrário em si, mas de um modo tão intrépido que Aristóteles lhe imputa, diante do tribunal da razão, o mais alto delito, a saber, o de ter pecado contra o princípio da contradição. E percebam um detalhinho detalhado, como diria aquela trans do YouTube, né? Um detalhinho, detalhante, detalhado aqui, ó. Que é o seguinte, o Nietzsche fala mediante uma verdade intuitivamente alcançada. Mais do que a lembrança da ideia do romantismo alemão, né, que grandes autores ali levantaram essa questão da intuição, no Zaratustra, da visão e enigma, ele fala que vai dizer aos marinheiros lá, contar a história tudo, porque os marinheiros é o tipo de pessoa que, se podes adivinhar, detesta o deduzir. Essa ideia já estava aqui. Né? Que esse texto aqui é do início da década de 1870. Esse textinho, um texto póstumo aí, do Nietzsche. Então vejam, o próprio Aristóteles não compreende Heráclito e pretende falar de Heráclito tendo como base os seus pressupostos filosóficos, já imiscuídos de judaísmo, já platônicos. Então, quanto mais o que os pais da igreja, a igreja católica, leu, se próprio Aristóteles, Platão e Sócrates, que estavam ali bem próximos de Heráclito, já tinham essa visão deturpada, quanto mais os padres da igreja, que surgiriam alguns séculos ali depois. O cristianismo destruiu o que conseguiu e sujou, deturpou aquilo que não conseguiu destruir
ou aquilo que eles entenderam que seria interessante, como eu disse, para dizer que as suas ideias tinham uma fundamentação fora do judaísmo. Essa era a ideia. Quando se pega os filósofos pré-socráticos, os cristãos pegam os filósofos pré-socráticos e querem dizer que eles estavam falando de alma, de razão, de uma forma um tanto quanto tosca, eles querem dizer, tá vendo? Os próprios gregos já estavam chegando a essa ideia, essa revelação, só que não existia Jesus ainda, por isso que eles não chegaram. Essa é a ideia, querer dizer que não é só judaísmo, tem uma outra fonte. E a fonte é a deturpação que eles fazem, né? E os pré-socráticos sofreram demais com isso. E eu vou dar 2 exemplos, que são os termos gregos logos e psique. Logos e psique. A gente não pode misturar a psique, ou psique, com o termo no sentido da psicologia moderna, beleza? Esse é um outro sentido. Nós temos que pensar aqui no sentido da psique grega, antiga. Nós vamos lá. O logos é o primeiro dos pontos. Percebam que o José Cavalcante traduz o primeiro aforismo, o primeiro fragmento, desculpa, do Heráclito como deste logos, sendo sempre os homens. E aqui no livrinho da Nova Acrópole, a tradução já é desta razão, sendo sempre. Então percebam que logos foi traduzido pelos proto-cristianos, né, o Platão, o Aristóteles, como razão, e os cristãos encamparam essa tradução de logos como razão. A razão. E esse foi o sentido que chegou até o Nietzsche. Ali no Nietzsche é que esse sentido foi transformado. Pois bem, só que o termo logos, né, 2 exemplos, logos e psique, eu vou ler o que eu escrevi aqui. O termo logos e a palavra alma, psique, nos textos gregos, né? O termo logos e a psique nos textos gregos, que são traduzidos respectivamente, logos como razão, psique como alma, não são o sentido que o grego teve quando escreveu. Os gregos não se referiam em hipótese alguma à razão e à alma, que são 2 conceitos completamente estranhos aí, são conceitos que surgiram muitos séculos depois do existir deles, né? Se você for estudar pelo Giovanni Reale, por exemplo, Giovanni Reale, que é um dos grandes livros de história da filosofia, Dario Antiseri e Giovanni Reale, tem aquela história da filosofia que é muito estudada, inclusive em graduação, aqui em terras brasílicas. Se você for ler ele lá, você vai ver que a leitura dos pré-socráticos que é feita, e o Dario Antiseri tem uma obra famosíssima, né, que é a História da Filosofia Antiga, que é até muito bonita, uma capa dura que você coloca na estante, assim, forma aquela imagem, né, dos pré-socráticos, que eu vou colocar até de capa aí do vídeo, forma aquela imagem que está de capa aí. Meu Deus, é uma leitura católica dos pré-socráticos que ele faz. Né? Ele faz uma leitura como se os pré-socráticos estivessem expressando proto-judaísmos nas suas teorias. E perverte a ideia deles. Né? O logos, como a gente vai ver aqui, o logos, que eles traduzem como razão, está muito mais próximo daquele termo que o Nietzsche cunhou como necessário. O logos é aquilo que é necessário, não razão. A inocência do devir está dentro desse logos. Nós vamos tratar aqui alguns do Heráclito para vocês entenderem. Não é razão. Logos, mais ou menos, é a regra segundo a qual todas as coisas se realizam e lei comum a todas as coisas e que a tudo governa. Isso é logos. Não é razão. O logos tem esse sentido daquilo que é necessário, no sentido nietzschiano, aquilo que é necessário, aquilo que é. Já a psique, vamos lá para a psique. Depois acho que a gente volta para o logos aqui. Ou não, né? No logos depois eu volto falando. A psique. Os cristãos traduzem a psique como alma. E a psique
se você for fazer uma análise, está muito mais próximo da vontade de poder do Nietzsche do que alma. Porque a psique não engloba só a psique humana, é uma questão, um termo que se refere à amplitude, é geral. Ó, eu vou usar o Heidegger para me ajudar nessa explicação aqui, né? O entendimento do termo grego psique, ou psique, eu não sei como é que fala, exige um distanciamento crítico da interpretação cristã que transformou em alma, Seele, em alemão, né? Uma substância imaterial, interna e separada do corpo, destinada à salvação ou ao julgamento. Essa é a tradução que foi feita pelos cristãos. Heidegger, se você for analisar, ele busca um sentido ontológico do termo, remontando à análise filológica da palavra, né? Que ele até associa ali a questão do Dasein, que é traduzido como ser aí, um absurdo, como diz o pessoal daqui, né? Um absurdo traduzir como ser aí, porque na verdade é um estar aí. O existir se dá no estar, é isso, né? Mas, enfim, Heidegger, vocês que entendem de Heidegger, vocês que falem das traduções erradas, né? O Heidegger, retomando a raiz etimológica da palavra psique, ele lembra que a palavra psique tem relação ao sopro, ao respirar, ao frescor. Ele diz, para os gregos arcaicos, a psique não era uma coisa dentro do homem, mas sim o sopro que mantém o vivente em sua abertura para o mundo. Então a psique é aquilo que faz o existir. Seria, numa analogia, a vontade de poder, que o termo que o Nietzsche traz, né? O Heidegger rejeita a ideia de que a psique seja uma caixa, um receptáculo de conteúdos mentais, né? Aquela ideia de alma. A alma cristã, segundo Heidegger, e aqui eu concordo com ele, criou um abismo entre eu, que seria o sujeito, e o mundo. Por quê? Porque a alma está além do mundo, a alma está fora do mundo, a alma está aprisionada no mundo, mas ela tem uma vida independente. Essa é a ideia do conceito de alma cristã. E essa percepção da psique como esse frescor que é necessário, inclusive, para o vivente, e por isso a respiração tem relação direta com a psique, tem relação direta também com o logos. Porque qual que é a ideia do Heidegger ao associar essas duas palavras? Ele diz o logos que se autocalcula, que tem aquele fragmento do Heráclito, né? Ele vai dizer, Heráclito diz que não encontrais os limites da psique, mesmo percorrendo todos os caminhos. Tão profundo é o seu logos. Famoso fragmento 45, que é deturpadíssimo pelos cristãos, pelos filósofos. Nós vamos ler aqui o que o Dario Antiseri, ou o Giovanni Reale, eu acho que é o Giovanni Reale, acho que eu anotei errado ali. O que o Giovanni Reale fala a respeito disso, nós vamos voltar nesse entendimento, para a gente poder dialogar naquilo que o cristão diz que é e naquilo que nós buscamos que seja, que é muito diferente. Nós vamos voltar nesse 45 aí, aguarde. A profundidade do ser. O Heidegger interpreta essa profundidade, né? Não encontra limites, é profundo. Não como uma profundidade psicológica, que é uma interpretação que pode ser feita também. Que se você interpretar a psique e o logos ali como questão de consciência e inconsciente, você consegue fazer essa interpretação também, né? A psique, como a vontade de poder do Nietzsche, é o lugar onde o logos, que é a necessidade, o ser como é, o existir, se manifesta. Ela é a própria capacidade do ser humano de estar aberto ao que é o ser aí. Então a psique é o lugar onde o existir acontece, a necessidade existe. Essa é a ideia, mais ou menos, que o Heráclito queria passar, até onde a gente consegue alcançar, porque vai saber, né?
E aí o Heidegger vai falar da deformação cristã dessa ideia, que ao traduzir psique como ânima, no latim, e que veio a culminar para nós como alma, o cristianismo substancializou uma ideia que não era substancializada pelos gregos. Olha só, o aforismo 45, na tradução do Flávio Cavalcante, Flávio Cavalcante não, como é que ele chama? Esse cara que eu falei aí, o José, deixa eu achar aqui. O José Cavalcante, na tradução do José Cavalcante Souza, o 45 está escrito assim: limites de alma não os encontrarias, todo o caminho percorrendo, tão profundo logos ela tem. E alguns traduzem, né? Tão profunda razão ela tem, porque traduz o logos como razão. E veja que aqui ele já não usou limites da psique, não os encontraria, ele já traduziu direto como alma. E aí a gente vai para a interpretação que é o Giovanni Reale ou o Dario Antiseri que fala isso, hein? Puta que pariu. É o livro, deixa eu ver, página 94, já que eu volto na página 94. É o Giovanni Reale, na História da Filosofia Antiga. Olha só o que ele fala a respeito deste fragmento. Ó, vamos ver aí. Ó. A alma. Heráclito, isso é o Giovanni Reale falando. Heráclito expressou também alguns pensamentos sobre a alma que vão além dos seus predecessores. Ou seja, ele já parte do pressuposto que os pré-socráticos estavam falando de alma. E aí ele vai dizer que o Heráclito vai além dos precursores ao falar da alma. Por um lado, ele, como os milesianos, identificou a natureza da alma com a natureza do princípio e disse que é fogo. E também disse ser mais sábia a alma mais seca e, por consequência, fez coincidir a perda do senso com o umedecimento da alma. São fragmentos que ele fala essas coisas aí, o Heráclito. Mas ao lado dessa ordem de pensamentos, ele expressou outra de teor totalmente diferente. Aí vocês já percebam aqui. Ele está falando que a alma fica seca, que a tal alma fica seca, a tal alma fica úmida, mas aí no meio dos fragmentos, de repente, ele vem com uma ideia completamente diferente, diz o Giovanni Reale. Por quê? Porque é uma ideia que dá para fundamentar o catolicismo. Ó. Mas ao lado dessa ordem de pensamentos, ele expressou outra de teor totalmente diferente, que o levou a descobrir na alma algo de propriedades completamente diferentes do corpo. Lemos no belíssimo fragmento 45. E aí o belíssimo fragmento 45 do Giovanni Reale está traduzido assim: os confins da alma não os encontrarias nunca, embora percorrendo seus caminhos. Tão profundo é o seu logos. Olha a tradução que ele apresenta. Snell notou que essa concepção da profundidade da alma comporta sua diferenciação nítida de qualquer órgão e função física. Não tem sentido falar de mão profunda ou de orelha profunda. Ora, diz ainda o mesmo estudioso, a representação da profundidade surgiu justamente para designar a característica da alma, que é a de ter uma qualidade particular, não relativa nem ao espaço nem à extensão. Com isso, Heráclito quer significar que a alma estende-se ao infinito, justamente ao contrário do que é físico. Esta segunda ordem de pensamentos liga-se à dimensão religiosa do pensamento órfico, do qual faz eco também o fragmento 62, que aí ele vai citar: imortais, mortais, mortais, imortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles, que é um fragmento do Heráclito. Isso exprime com a linguagem heraclitiana a crença órfica, segundo a qual a vida do corpo é mortificação da alma e a morte do corpo é vida da alma. E, como os órficos, Heráclito admitiu prêmios e castigos depois da morte e, portanto, uma imortalidade pessoal, como expressamente diz no fragmento 27. Depois da morte, aguardam os homens coisas que estes não esperam e nem sequer imaginam. Vamos ver como é que está a tradução do José Cavalcante desse 27?
Tá dizendo assim: o que para os homens permanece quando morrem são coisas que não esperam nem lhes parece que permaneçam. Olha a diferença que a simples tradução, a mera tradução, traz. O Giovanni Reale escreve que Heráclito disse isso, 2 pontos. Depois da morte aguardam os homens coisas que estes não esperam e nem sequer imaginam. Está escrito no História da Filosofia Antiga, do Giovanni Reale. Se você comprar esse livro, for estudar esse livro, e você não tiver curiosidade de procurar saber o que Heráclito realmente disse, você vai ler isso. Aí você pega o José Cavalcante, está escrito, olha a diferença. O que para os homens permanece quando morrem são coisas que não esperam nem lhes parece que permaneçam. É muito diferente, não é? Seguindo no Giovanni Reale. Porém, é uma ordem de pensamentos que mal concorda com a visão do conjunto. Olha só, o próprio Giovanni Reale admite. Porém, é uma ordem de pensamentos que mal concorda com a visão de conjunto, e na qual não há espaço para uma alma pessoal, nem para o além. E todavia, é uma ordem de pensamentos que encontraremos outras vezes nos pré-socráticos, inconciliada e inconciliável com a sua doutrina da physis, mas que, exatamente por isso, se revelará fecundíssima, no sentido que explicaremos adequadamente a propósito de Platão. O próprio Giovanni Reale diz: esses aforismos, esses fragmentos que nós traduzimos dessa forma, são completamente díspares dos outros, mas que vão ser fecundíssimos quando Platão for escrever. Ou seja, está admitido aí a deturpação, a forçação de barra para buscar um fundamento não judeu nas ideias platônicas e na ideia cristã, que viria, não por coincidência, a culminar alguns séculos ali depois. A cara de pau desses vagabundos não tem limites, não tem limites, são uns vagabundos. E quem estuda por um livro desse fica achando que o Heráclito escreveu essas coisas, que tinha essa ideia. 2.500 anos de mentira, 2.500 anos de engodo, 2.500 anos de sujeira, vagabundos. Mas, continuando Giovanni Reale, mas antes de concluir a sessão sobre Heráclito, queremos evocar alguns dos meus pensamentos morais, alguns dos seus pensamentos morais, que devem ter-lhe sido inspirados, mais que pela sua doutrina da realidade, pela sua visão órfica da alma, porque a ideia do Giovanni Reale é dizer que o orfismo já trazia em si um proto-catolicismo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mais uma vez, essa tentativa absurda que os cristãos têm de querer desvincular a sua doutrina ao judaísmo, como se eles fossem uma negação do judaísmo. Aí querem perverter o orfismo, os pré-socráticos, tudo, né? Em vez de admitir que são judeus. É fogo. A felicidade, diz o fragmento 4, não pode consistir nos prazeres do corpo. Se assim fosse, felizes seriam os bois diante do feno. E o belíssimo fragmento 85 precisa ulteriormente: difícil é a luta contra o desejo, pois o que este quer, compra-o a preço da alma. É um pensamento no qual quase se adivinha o núcleo da ética ascética, do Fédon, de Platão. Saciar o corpo significa perder a alma. Olha que sujismo, que sujeira. Tem que tomar banho de criolina, de álcool de posto, depois de ler um negócio desse, né? Que sujeira, que sujo. E aí, quando você vai ver as diferenças de tradução, aqui no nosso Giovanni Reale está escrito: difícil é a luta contra o desejo, pois o que este quer, compra-o a preço da alma. Nos Pensadores, do José Cavalcante, está escrito assim: lutar contra o coração é difícil, pois o que ele quer, compra-se a preço de alma. Olha a distância que tem o que está escrito no José Cavalcante e do que está escrito no Giovanni Reale. Puta que me pariu. E aí que eu vou dizer para vocês, né, dando esse exemplo que eu estou falando aqui.
é preciso construir a sua leitura dos pré-socráticos. Do mesmo jeito que o Nietzsche fez e que o Heidegger fez. Não comprar a leitura filosófica, porque a leitura filosófica deles aí é católica. É essa bosta desse Giovanni Reale aí, que é ensinado até nas graduações na faculdade aí. Você tem que fazer a sua leitura. Tem que começar do zero. Olha, vamos brincar? Vamos brincar? Veja bem. Eu vou falar dos 3 fragmentos que o Giovanni Reale soltou aí. Nós vamos brincar com eles. O 45. Que limites de alma não os encontrarias, todo caminho percorrendo. Tão profundo logos ela tem. Que o Giovanni Reale traduziu como: os confins da alma não os encontrarias nunca, embora percorrendo seus caminhos. Tão profundo é o seu logos. E aí, a interpretação que o Giovanni Reale, que é um italiano, católico, ô Irã, manda um míssil lá para eles ficarem ligeiros. Essa interpretação dele é que Heráclito está diante do conceito de alma católico, que a alma é uma coisa imaterial, que a alma tem uma existência imaterial, além da física, metafísica, para citar o que o Aristóteles viria a dizer alguns séculos depois que Heráclito escreveu isso. A interpretação do Giovanni Reale é que ele está querendo dizer que existe algo intangível, que seria a alma, que não tem confim, porque ela não é material. Essa é a interpretação que o Giovanni Reale, este vagabundo, dá. Ele não é que ele é vagabundo, ele é católico, ele é judeu, e aí ele dá essas interpretações aí. É por isso. Mas se você pensar, os confins da psique não os encontrarias nunca, embora percorrendo seus caminhos, tão profundo é o seu logos. Se você pensa a psique no sentido em que o termo original grego traz, o que ele está dizendo? Os confins do devir. Porque se psique é esse frescor, esse respirar e transpirar que faz com que a coisa fique vivo, o que ele está dizendo é que você não encontra o limite do devir. Os confins do devir você não encontra nunca. E por que você não encontra nunca? Porque a necessidade que faz com que o devir aconteça é profunda. Ela é um todo cósmico que você, com a sua razão, não consegue apreender. Ele está falando da ideia da inocência do devir que o Nietzsche vem dizer 2000 e tantos anos depois. O mesmo texto. Se você for um calhorda, se você for um chandala, se você for um judeu, um cristão vagabundo, você vai dar uma leitura vagabunda. Agora, se você partir da filologia, da raiz do sentido em que foi dito, e se você pensar, por exemplo, nesse sentido que tanto remete, como nós vamos ver aqui, tanto remete às ideias do Nietzsche, você faz uma leitura diferente. Os confins do devir você não vai encontrar nunca. O devir não tem fim. Você não vai dar aos confins do devir. O devir é no instante, o devir está sempre acontecendo. E você, mesmo que você percorra todos os seus caminhos, você não vai chegar a lugar nenhum, porque o lugar é aqui. Tão profunda é a sua necessidade, porque as coisas não acontecem sozinhas. O devir é o todo. É aquela ideia do eterno retorno que nós tanto vamos discutindo aí. Olha como um fragmento cabe às diversas leituras. E não é que estamos dizendo aqui que é subjetivismo, perspectivismo. Não. Nós temos que fazer uma leitura histórica, antropológica, sociológica e filológica, de busca da raiz, do radical das palavras. Quando Heráclito escreveu,
Não existia essa porra de conceito de alma e muito menos esse conceito de razão. Alma e razão foram inseridos posteriormente. Existe uma leitura correta e uma leitura errada. A leitura católica, cristã, judaica é errada. O próprio Giovanni Reale, na maior cara de pau, diz: esses fragmentos destoam dos outros. Por quê? Porque os outros eles não conseguiram sujar, eles não conseguiram deturpar. Aí eles dizem: esse aqui destoa. Destoa por quê? Porque nesse você conseguiu pôr sua ideia fracote e frouxa, e nos outros você não consegue. Outro exemplo, vamos ficar nos fragmentos que ele citou. O fragmento 62, que ele traduziu como: imortais, mortais, mortais, imortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles. Na tradução do nosso coleguinha aqui, ele traduziu assim: imortais, mortais, mortais, imortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles. Interessante, não? Nessa tradução foi igual. Foi igual. Imortais, mortais, mortais, imortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles, ele não está querendo dar uma dimensão religiosa de dizer que há uma subsistência da alma. O que ele está dizendo é sobre o devir. Morte e vida não é início e fim de nada. É o caminho. O devir é essa eterna morte e esse eterno viver. É isso que ele está dizendo. Vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles. Quer ver um exemplo? O nosso considerado Flávio Cote tem um contozinho que ele publicou na Terra é Redonda, que é a conversa de uma flor amarela, que eu acho que é um ipê amarelo, sei lá, um sabiá, que tem o peito amarelo, se você não sabe, e os dois sentadinhos, né, a flor na árvore, o sabiá do lado, lá no galho, e eles olhando um velho que estava morrendo na cama, olhando da janela. E tem essa conversa do sabiá com a flor e tal, e a flor morre e cai. A flor morre e cai. E aí o Flávio Couto fala aquela coisa que é tão óbvia, mas tão difícil das pessoas entenderem, que a morte da flor, ela vai se decompor na terra, onde ela caiu. E essa decomposição forma os nutrientes do solo. Nutrientes do solo este, do qual a própria árvore que brotou a flor vai se alimentar. A árvore está vivendo da morte da flor. E a flor está vivendo da morte. Vocês entenderam o sentido que o Heráclito está dizendo? A gente vive da morte deles e morre a vida deles. A alimentação é isso. Você mata o bicho, corta a carne e come. Aquela morte faz a sua vida. E a sua vida é a morte dele. Tem nada a ver com alma, isso que ele está dizendo, de falar que tem alma imortal, não. Ele está falando do devir. Quando você começa a ler os pré-socráticos com essa visão, você percebe, por exemplo, que a doutrina nietzschiana nada mais é do que um retorno ao pensamento pré-socrático, que é, na verdade, um retorno ao pensamento não judaico, não judeu. Por que coincide as ideias do Nietzsche com as ideias dos pré-socráticos, por exemplo? E com as ideias do Manu, por exemplo? E com algumas ideias do Oriente, por exemplo? Porque são ideias não judias. É um pensamento não judeu. Só que o Ocidente está judaicizado. E os putos são tão vagabundos que até emporcalhar as ideias dos gregos antigos eles querem. E vem nessa cara de pau desse Giovanni Reale de dizer, olha, esses fragmentos destoam dos outros. É lógico que destoa, você que está enfiando essa ideia de católico, de cristão, de judeu em cima do texto do cara. Outro, esse fragmento, o fragmento 27. Fragmento 27, que o Giovanni Reale traduz. Depois da morte, aguardam os homens coisas que estes não esperam e nem sequer imaginam.
essa traduçãozinha enviesada que o Giovanni Reale interpreta como o ser humano, o Heráclito percebeu que o ser humano, depois que morre, ele vai ter que pagar as suas prendas aí, a depender do que ele fez, ó, porque ele vai receber coisas que ele sequer imagina. A tradução do José Cavalcante é: o que para os homens permanece quando morrem são coisas que não esperam nem lhes parece que permaneçam. Mais uma vez, o que quer dizer isso? O devir, a morte, não é o fim, mas não que exista uma alma que subjaz, mas que é do existir o nascer e o morrer. A flor, lá para lembrar do Flávio Couto, a flor amarela, que estava disputando um amarelo com um sabiá e morreu, a flor, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto consciência, vamos chamar assim, morre. Mas a morte dessa flor não é a morte do mundo, do existir. O existir continua, o devir continua. Aquilo que morre permite a vida. A vida se faz em cima da morte e a morte se faz em cima da vida. Então, o que para os homens permanece quando morrem são coisas que não esperam nem lhes parece que permaneçam. Por quê? Porque, como diz o Bukowski, você vai morrer, as crianças vão continuar brincando, chutando bola na rua, os cachorros vão continuar latindo, o seu corpo vai continuar existindo no meio dos vermes que vai te comer, das baratas que vai te comer, da poeira que você vai virar. O que o Heráclito está dizendo é: seu idiota, o existir continua, o devir é a realidade das coisas. Morte e vida são fases e etapas do devir eterno. Não é a alma que continua. É muita forçação de barra. Depois, por último, o fragmento 85, que o Giovanni Reale, na maior cara de pau desse mundo, traduz como: difícil é a luta contra o desejo, pois o que este quer, compra-o a preço da alma. E aí, com esse fragmento que ele traduziu assim, ele vem querer fundamentar o ascetismo platônico, né? O núcleo da ética ascética do Fédon, que é a ética cristã judaica que vem a surgir alguns séculos depois, ali, poucos séculos depois do que o Platão escreveu esse Fédon aí. Bom, o texto traduzido aqui: lutar contra o coração é difícil, pois o que ele quer compra-se a preço da alma. Olha a diferença da tradução. Já começa daí. Depois, nos lembremos, ele está falando de alma. Alma, aqui, vocês lembram? É a psique. É a psique. E o que é a psique? Você se lembra o que é a psique? O psique é o todo. É o que é necessário. Então, por que é difícil lutar contra o coração? Porque se você lutar contra o coração, você está lutando contra aquilo que é necessário de acontecer. É uma luta inglória. Não é por acaso que o estoicismo é uma espécie de continuação do heraclitismo, do Heráclito. Se você for estudar o estoicismo, você vai ver que essa doutrina do fogo e várias outras doutrinas que Heráclito fundou, vamos dizer assim, foram retomadas pelo estoicismo. E este fragmento, lutar contra o coração é difícil, pois o que ele quer compra-se a preço de alma, pode nos remeter muito mais do que a ideais ascéticos do Platão e do cristianismo, à ideia que o estoicismo retoma de que é inútil você lutar contra o que é necessário. Porque o que é necessário é. Esse fragmento remete muito mais à questão do amor fati do que a ética ou moral ascética. Ele está dizendo: é idiota você lutar contra o coração, porque o coração compra as coisas da necessidade, do que é necessário. É o amor fati. Ele está falando: é difícil não ser o que se é. Então vocês vejam o perigo que é. Se você for estudar pré-socrático, não é simplesmente você chegar e falar assim: olha, o livro da filosofia antiga.
Eu vou ler o Giovanni Reale para aprender. Você não vai aprender, você vai aprender catolicismo, vai aprender judaísmo lendo aquilo. E se você for ler os livros de matiz marxista, de materialismo dialético, pior ainda. Que aí vai falar, a sociedade escravocrata, o termo. É óbvio que os meios de produção, os meios econômicos e sociais influenciam nas ideias que são tidas. É óbvio. Óbvio que se não houvesse uma revolução industrial, uma revolução técnica, o Jimi Hendrix não ia tocar guitarra, porque não ia existir guitarra. É óbvio isso. Agora, você querer resumir e querer dizer que os meios de produção criam as ideias, pelo amor de Deus, larga esse materialismo dialético para lá, larga isso. Ideia de progresso da história e do pensamento, como se fosse um hegelianismo, né, que o espírito vai tomando consciência de si mesmo com cada vez mais, ou aquela ideia que os cientistas falam hoje, né, que hoje eu conheço mais do que ontem e menos que amanhã. Essa ideia que está tão arraigada, que isso é materialismo dialético. Isso é teleologia cristã, aquela ideia de que tem um início, um meio e um fim. Nós vamos caminhando para o fim, para chegar. Pelo amor de Deus, faz isso não, mano. Faz isso não. Faz isso não. E eu gostaria, só por fim, de apresentar alguns fragmentos aqui do José Cavalcante, só para exemplificar a importância da gente estudar isso, para vocês verem, né? Exemplo, o Heráclito escreve, entre tantas coisas, né, no 101, pois os olhos são testemunhas mais exatas que os ouvidos. O que ele quer dizer com isso? Por que os olhos são testemunhas mais exatas que os ouvidos? Se você ler lá o Diógenes Laércio, que até tem o texto aqui, a História e Doutrina dos Filósofos Ilustres, inclusive eu comprei na Amazon e não chega esse livro, eu tô ficando louco, velho, eles não enviam o livro. Se você ler lá no Diógenes Laércio, você vai saber, vai ter uma dica. Porque disse que Heráclito é um cara que não teve professor, tem essa mitologia, que ele não aprendeu nada com ninguém, que ele aprendeu tudo sozinho. E aí você lê, os olhos são testemunhas mais exatas que os ouvidos. Ele não está dizendo que o sentido da visão é verdadeiro e que o sentido do ouvido te engana. Ele quer dizer o quê? Que você aprender por si mesmo é muito mais importante e é verdadeiro aprendizado do que você aprender ouvindo o que os outros falaram. É isso que ele está dizendo. Por isso que os olhos são, como é que ele diz? Que os olhos são testemunhas mais exatas. Porque aquilo que você aprende por si mesmo é muito diferente do que aquilo que você aprende ouvindo. Uma coisa é você existir e no seu existir você ir colhendo as coisas. Outra é você ouvir falar. Né? Retomando aqui o Nietzsche, agora ele fala, por que ninguém compreendeu o Zaratustra dele? Porque para compreender 6 linhas do Zaratustra é preciso ter vivido, ter tido aquelas experiências, aquelas emoções, e ninguém viveu, ninguém experienciou. Quem de vocês aí que é sem Deus, sem pai, sem mãe? Não é. Então como é que você vai compreender o negócio? Você tem que viver. E aí você vê o Heráclito falando, os olhos são testemunhas mais exatas do que os ouvidos, porque aquilo que se vive é muito mais experienciado do que aquilo que você escuta. Uma coisa é você ir para a escola ouvir o que o outro está falando, outra coisa é você aprender na vida. É isso que ele está dizendo aqui, nesse fragmento. Né? Outro fragmento interessante aqui, ó. Tô acabando, calma. Eu não quero almoçar agora, pode almoçar. Pode comer aí que eu não quero não. Olha outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo, o fragmento 103. Eu vou só ler para vocês e vocês me respondem o que ele está falando. 103 diz o seguinte: pois comum é princípio e fim em periferia de círculo. Vocês entenderam o que ele está dizendo? Deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, pois comum é princípio e fim em periferia de círculo. Tá aqui o papel. Aí você faz o círculo. Eu vou fazer o círculo aqui, ó. Tá aqui o círculo. Onde é o início e onde é o fim do círculo? Tudo é início e tudo é fim.
Aí você se lembra da visão e enigma do Zaratustra. Ah, não, você desceu, tem um portal na sua frente, em cima do portal está escrito instante. Tem uma rua infinita que vai para trás e uma rua infinita que vai para frente. Você acha que essas ruas vão se encontrar um dia? E o anão fala, vão se encontrar, tudo é círculo, tudo que é reto mente, tudo é círculo. Aqui é a ideia, o Heráclito estava falando disso. Tá aqui, ó. Ele está falando do eterno retorno, que o Nietzsche venha trabalhar depois e que nós falaremos na visão do enigma, porque eu já dou uma dica aqui, né? Lá no da visão e enigma, o anão dá a entender que as duas linhas se encontram na eternidade. Uma vai para frente, rumo à eternidade. Outra vai para trás, rumo à eternidade. Então, onde que elas se encontram? Você fala, na eternidade. Todas as duas estão indo na eternidade. E a chave do entendimento não é essa. As duas se encontram num instante. Não é no eterno. É no instante. O existir acontece no instante. Essa é a chave, mas deixa para outro assunto, né? Outro aqui, que é o primeiro, né? 22B1, que eu vou deixar de parar a casa para vocês. Eu não vou falar não, porque já estão me tesourando aqui de eu fazer vídeo. Já estão me tesourando. Vocês leiam aí o fragmento DK22B1. Digita no Gemini. Gemini, qual é o fragmento de Heráclito catalogado como DK22B1? Que é o famosíssimo do Heráclito. Tem tantos famosos, você não entra no Rio duas vezes, eu nem entrei no mérito desses. Porque o assunto aqui, vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar. Fica de para casa aí, depois de todas essas explanações que eu fiz, leia o DK22B1 e me diga o que você interpreta dele. Eu não vou interpretar para vocês não, mas é fácil, é o mais facinho deles. Vocês interpretem aí. Pois bem, então a importância do estudo dos pré-socráticos, eu espero que vocês já tenham entendido. O perigo de ler os pré-socráticos, eu espero que vocês já tenham entendido. E agora chegamos na última etapa. Beleza, como é que eu faço então? Simples, simples e simples. Você quer estudar os pré-socráticos e não sabe por onde começar? Primeira coisa que você vai fazer, primeira, pegar essa porra desse livro do Nietzsche aqui e estudar nele. É um livro curtinho, pequenininho, se chama A Filosofia na Era Trágica dos Gregos. É um livro que sequer foi terminado e um livro que ele escreveu quando ele estava muito ruim de saúde, não estava enxergando bolufas, ele ditou esse livro foi ditado. Se eu bem me lembro, partes para um amigo dele e partes a mãe dele, que escreveu para ele ditando. A Filosofia na Era Trágica dos Gregos. Você vai estudar esse livro. Esse daqui é a base para que você consiga ter os aparatos, os apetrechos interpretativos e teóricos para que você consiga ler os fragmentos. Sacou? Igual eu fiz com alguns fragmentos do Heráclito aqui. Aqui ele fala de Heráclito, fala de Parmênides, fala de Zenão, fala de Anaximandro, fala, eu acho que de Leucipo, fala de um monte de cara, o Nietzsche. Não fala de todos, porque, como eu disse, o livro é incompleto, ele não terminou. Você vai ler isso aqui. O primeiro. É daqui que você vai partir. É dele. A Filosofia na Era Trágica dos Gregos. É o seu livro base aí, pra você entender. Livro base. Pelo amor de Jesus Cristo, do judeu errante, do Papai Noel de vocês aí. Não pega livro católico para ler, não. Se você tiver de opção católico ou marxista, lê o marxista. Não lê o católico, não. Lê o marxista, que pelo menos o marxista toca um aspecto da verdade, mas toma esse aspecto como todo. Já o católico é só sujeirada, mentirada, judaísmo, pelo amor de Deus, sai fora. Beleza? De posse disso, se você quiser, leia o Heidegger. Heidegger tem textos sobre Heráclito, sobre vários acho que Demócrito ele tem também, vários autores gregos aí dos pré-socráticos. O Heráclito tem textos e o Heidegger tem textos, e textos sempre muito interessantes. A abordagem do Heidegger
é muito importante. Não se intimide pelo Heidegger ter sido nazista de carteirinha, literalmente tem carteirinha dele de nazista, foi reitor nazista, pagou o nazismo. Não se intimide com isso não, nem tenha vergonha disso não. É muito mais motivo de orgulho do que de vergonha, para te falar a verdade. Leia lá, leia o Heidegger, legal. Agora, para você ter acesso aos fragmentos, cara, aí fudeu. Porque quem não sabe grego, como é que faz? Aí a gente entra naquela velha história. O que eu recomendo eu fazer? O de sempre. Pega traduções diferentes. Vocês veem, a tradução que tem no Pensadores e nesse da Nova Acrópole, a distância abissal que tem de um para o outro. E hoje você tem as IAs, pega o Gemini aí, o Gemini mesmo, e pede, porque você vai estudar, você fica sabendo que o uso majoritariamente utilizado aí na academia e tudo mais é o do Kiel, que é esse DK. Então, é só você dizer, olha, eu gostaria da coletânea de fragmentos de Heráclito DK. O Gemini vai saber o que é. E ele vai te dar lá, traduzido. E aí você fala, olha, nessa tradução aqui, razão é logos. Você escreve para o Gemini, razão é logos, ele vai dizer, é logos, isso aqui. Aí você fala, mas logos pode ser traduzido como razão mesmo? Qual que é a tradução? O que Heidegger falou? O que Nietzsche falou? Como é que é isso aí? Conversa com o Gemini, ele vai te passar as coisas. Ele passa normalmente o que é usual. Mas se você questionar, ele tiver base para questionar, ele conversa, ele fala, a partir dessa conversa com ele, com essas bases e com os textos diferentes, você consegue ir construindo. E o objetivo é que você construa a sua leitura. Não que a leitura é livre, é perspectivismo. A leitura católica é certa, a leitura marxista é certa, depende, toda leitura vale. Não, é isso não, tá? Não tem. Tem uma leitura certa e uma errada. E nós estamos tentando resgatar a leitura certa. E o que eu quero dizer é, resgate você a leitura certa. Não dependa de outros. E se for depender, parta dos pressupostos do Nietzsche. Nietzsche foi um grande filólogo na sua época. Ele estudou isso, ele é expert nessa parada. Ele sabe do que ele está falando. Parte dele. Ali está o correto. Heidegger também colocou o tijolinho. Apesar que o Heidegger puxa lá para as ideias dele, né? Tem que saber. Faça isso. Não pega Dario Antiseri, não sei o quê, Marilena Chauí, Scarlett Martin, Pururu, Piriri, Tarará. Não faz isso não. Vai você. Sacou? Com as bases verdadeiras, vai você. Você vai conseguir, você vai chegar lá e vai ter uma leitura limpa. O negócio é limpar. E o que é limpar? Limpar o cristianismo, limpar o judaísmo. Nós temos que nos limpar disso. Nós temos que buscar o saudável e correr da doença. Esse é o ponto. E a leitura dos pré-socráticos é imprescindível, como eu já disse, porque foi o último pensamento não misturado com judaísmo e cristianismo. Um pensamento limpo. Nem existia isso na época deles, para eles, né? Existia lá no Oriente, mas não tinha chegado neles ainda. Veio chegar com Platão, aquele vagabundo. Beleza? Então é isso. Vocês vão ver que é muito importante saber essas coisas, porque quando a gente for falar da incompreensão do Baumler a respeito do eterno retorno, tem a ver com a incompreensão de Heráclito que ele tem. Não compreendendo Heráclito, ele não foi capaz de compreender o eterno retorno que existe já no heraclitismo. Não foi Nietzsche que inventou. Lá no Heráclito já tinha. Coisa que nós veremos, né? No próximo vídeo aí, ao Né de novo. E tchau.